Ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apagará. Então, irmãos, nós precisamos entender o que é esse fogo. E a primeira parte da pregação, a pregação vai ter 3 partes. A primeira parte da pregação já é uma verdade. Quem acende esse fogo é Deus. A primeira verdade é essa: você não tem como acender, a igreja não tem como acender, o pastor não tem como acender, é só Deus que pode acender esse fogo na sua vida e na minha vida. E eu quero te explicar uma coisa: quando a gente fala em fogo, o fogo ele é simbólico na Bíblia. O fogo, no Antigo Testamento, era um símbolo de Deus. Quando você vai ver Moisés, quando vai conhecer Deus, ele conhece Deus aonde? Lá em Êxodo 3. O que estava pegando fogo ali? Na sarça ardente. Então Deus se manifestou em fogo. Quando você vai ler Êxodo capítulo 14, que o povo sai do Egito e Faraó está atrás ali perseguindo, Deus ele aparece como coluna de fogo entre o exército do Egito e o povo de Israel. E durante os 40 anos que o povo ficou no deserto, durante o dia Deus foi uma nuvem de sombra para proteger o povo, e durante a noite Deus foi uma coluna de fogo acompanhando o povo. Então, no Antigo Testamento, o fogo simboliza Deus, a presença de Deus. E no Novo Testamento, o fogo simboliza 2 coisas: ou o fogo simboliza o Espírito Santo, ou o fogo simboliza o quê? O inferno, basicamente. São essas 2 figuras que ele simboliza. E hoje, irmãos, nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia lá em Atos capítulo 2. Eu sempre recomendo aos irmãos: traga papel, traga caneta, traga lápis. Se você não trouxe, você pode pedir, que nós temos aqui na igreja. Fala assim: pastor, eu quero anotar as passagens para ler depois em casa. Você pode. Pastor, eu quero aí anotar para não esquecer. E aí você vai anotando para não esquecer as passagens que nós vamos abrir. Porque eu vou te dizer a verdade, meu irmão: se você anotar as passagens que nós falamos aqui, você vai ter texto para ler a semana toda, sem problema nenhum. E mais do que isso, você também vai poder verificar se aquilo que eu estou falando aqui de fato está escrito na Bíblia. Atos capítulo 2. Por que eu falo isso, irmãos? Porque toda pregação que você ouvir, ouça com a Bíblia aberta. Não ouça a pregação de Bíblia fechada. Não ouça. Abra sua Bíblia. Ah, pastor, mas é a pregação do Instagram, a pregação do WhatsApp, a pregação do YouTube. Abra sua Bíblia e acompanhe. Porque se eu falar assim: ah, está escrito lá em 1 Coríntios 14, 27, que Deus diz assim: faça por ti para que ajudarei. Está escrito isso lá? Está ou não está? Você sabe? Tem certeza? Ah, só abrir para você ter certeza. Então, quando você for ouvir uma pregação, ouça com a Bíblia aberta. Se o pregador não disse a passagem, você até anota e deixa na interrogação lá: será que isso está na Bíblia em algum lugar? Porque, irmão, eu vou falar a verdade, eu ouvi umas pregações nesses últimos dias que eu fiquei assustado. Falei: meu Deus, como é que a pessoa fala tanta besteira e o povo dá tanto glória a Deus? Não foi aqui não, na Saramandra, não, foi em outro lugar. Uma mega igreja, e o pregador falando tanta besteira. Eu falei assim: o que é isso, meu Deus do céu? E o povo: aleluia e glória. Eu falei: gente, mas isso não está no texto, não está contrariando a palavra. Está lendo A, falando B, e o povo dizendo glória. Eu falei: isso está errado. Então, toda pregação que você ouvir, irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, para você ter certeza se aquilo que o pregador está falando está de acordo com o texto bíblico. Olha só o que diz Atos capítulo 2, falando sobre o Espírito Santo, que o fogo simboliza o Espírito Santo, do versículo 1 até o versículo 4. Olha só o que a Bíblia vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente vem do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles
línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém, povo de Deus? Então veja que essa passagem mostra que o fogo está simbolizando o que aqui? O Espírito Santo. Por isso que o texto lá de Levítico capítulo 6, nós vamos aplicar falando sobre o que? Sobre o Espírito Santo. Volta lá para Levítico. É o que Santo Agostinho falava. Santo Agostinho dizia que o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento, e que o Antigo Testamento está revelado no Novo Testamento. E aqui em Levíticos, irmãos, Levítico é singular, capítulo 6, eu quero que você entenda que quem acendeu esse fogo sobre o altar foi o próprio Deus. Você não está aí no capítulo 6? Vá para o capítulo 9. No capítulo 9, irmãos, Moisés e Arão vão fazer o sacrifício no altar, e olha só o que vai acontecer. Levítico capítulo 9, leia comigo do versículo 22 até o versículo 24. Do 22 ao 24 diz assim: Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e depois saíram e abençoaram ao povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Sabe o que é? Vou te dar a interpretação. Naquela época de Moisés e Arão, dentro do templo tinha um altar onde os animais deviam ser sacrificados. E em cima desse altar, imagine que esse púlpito tinha uma lareira ali, e nessa lareira era onde o fogo deveria estar aceso. Aí o que foi que eles fizeram? Eles sacrificaram ali o animal, eles deram glória a Deus, e naquele momento que o animal estava ali, nesse lugar de sacrifício, Deus faz com que o fogo saísse daquela lareira, sem homem nenhum acender. E por trás disso, irmãos, tem uma verdade: é que quem acende o fogo, irmãos, sobre o altar, é o próprio Deus. Nós temos visto isso em todas as semanas que estamos aqui. Nós, semana passada, lemos 2 Crônicas, capítulo 5, quando o rei Salomão vai inaugurar o templo. Depois que eles fazem o sacrifício, no final do capítulo 5, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu a casa. Se você for ler o capítulo 6, o próprio Deus vai se manifestar como fogo de novo. E aí, irmãos, semana antepassada, 1 Reis, capítulo 18, o profeta Elias, quando ele sacrifica no altar, o que é que desce do céu? Fogo também. Então nós estamos vendo, irmãos, que todas essas manifestações não é o homem que produz o fogo, é Deus. E por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque nós precisamos parar e nos perguntar hoje: quem acendeu o fogo em nossos corações? Que tipo de fogo você tem hoje em seu coração? Que tipo de fogo, que tipo de espírito você tem em seu coração? Porque o papel do sacerdote, o papel de Moisés e de Arão ali naquele momento, não foi acender o fogo, mas era manter o fogo aceso. Tem uma grande diferença. O papel do sacerdote não era acender o fogo, era manter o fogo aceso. Você está lembrado do capítulo 6 que a gente acabou de ler? Eu vou voltar para lá que eu vou ler de novo. O versículo 12: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá o fogo. É isso que está escrito aí? O sacerdote vai acender o fogo?
Vou ler de novo. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Aí eu vou pular para o 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Ele não se apagará. Seu papel não é acender o fogo. Seu papel é manter o fogo aceso. Tem uma grande diferença nisso daí. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você tem que parar e se perguntar por que é que você está aqui hoje na igreja. Eu fiz essa pergunta semana passada e eu estou repetindo hoje. Se você entrou aqui por outro motivo a não ser Deus, você não tem o fogo do Espírito Santo, você tem fogo estranho. Você tem que parar e refletir. Se você está aqui por causa de amizades, se você está aqui porque você acha as pessoas legais, se você está aqui porque seus pais te trouxeram, se você está aqui porque seus filhos te trouxeram apenas, se você está aqui por causa de sua esposa, do seu marido, por causa de seu namorado, sua namorada, por qualquer outro motivo que não seja buscar a Deus, você ainda não entendeu o que é que Deus quer fazer na sua vida. Eu estou falando isso porque eu não conheço. É um momento que você precisa examinar a si mesmo e dizer assim: por que é que você está aqui? Porque, irmãos, quando é Deus que acende o fogo em seu coração, você tem a resposta para a pergunta que eu te fiz. Porque se você de fato tiver o Espírito Santo em seu coração, você pode estar endividado, você pode estar enfrentando doença, você pode estar enfrentando um tempo conturbado em sua família, mas quando alguém te pergunta por que você continua indo à igreja, você vai saber responder essa pergunta. Ah, pastor, fala qual é a resposta para eu saber responder corretamente. Não é sobre isso não, irmãos. Não é sobre eu dizer as palavras que você precisa repetir. Não é sobre isso. É sobre você entender por que é que você está aqui. Sabe por que eu falo isso? Porque já existe uma pesquisa feita por uma, como é que eu chamo? Uma instituição, várias instituições cristãs se reuniram para fazer essa pesquisa. Sabia que de 4 crianças que crescem numa igreja, 3 saem delas quando entram na adolescência? Só apenas uma continua. Porque boa parte das crianças que crescem numa igreja só estão na igreja porque às vezes o pai levou, porque a avó levava, porque por causa de outras razões que não Deus. Porque às vezes o filho, porque é filho de pastor, porque é filho de obreiro, porque é filho disso, daquilo, outro. Eu falo isso, irmãos, por experiência própria. Eu cresci com mais 3 amigos de infância. E infelizmente, 3 amigos achegados. Todos os 3 desviaram. Eu não quero com isso dizer que eu sou ninguém especial, nem dourado, nada disso não. É um fato triste. Mas sabe por que isso acontece? Porque eles saem da infância, as crianças saem da infância, entram na adolescência dentro da igreja, sem saber por que estão aqui. E nós precisamos, irmãos, parar hoje e pensar por que é que nós estamos aqui. E antes que eu venha falar de como você pode manter o fogo aceso, eu quero falar da parte do inimigo. Porque, irmãos, a segunda parte da pregação que nós vamos entrar agora são as estratégias do inimigo para apagar o fogo do Espírito na sua vida. É a segunda parte da pregação. Fizemos a primeira, que é introduzir esta parte de que quem acende o fogo é Deus. A segunda parte agora eu quero falar com vocês 4 estratégias que o inimigo usa para apagar o Espírito Santo na sua vida. Entenda, o inimigo não é mais poderoso que o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é Deus. Ele que é poderoso. Mas ele consegue, por meio do pecado, nos distanciar de Deus. E para te mostrar isso, irmãos, vá lá em Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Eu não posso ensinar nada para a igreja que não seja com base na palavra de Deus. Êxodo capítulo 5. Eu quero, aos irmãos que já ouviram essa mensagem, eu quero que vocês relembrem. Não se esqueçam. Aqueles que não ouviram, eu gostaria que vocês ouvissem com muita atenção. Que talvez você esteja passando por um desses casos aqui. E aqui, irmãos, qual é o contexto de Êxodo capítulo 5? O povo ainda está no Egito, ainda está na escravidão. E nesse contexto, Moisés
ele já voltou para o Egito, né? Falou com Arão e eles vão falar com o faraó a primeira vez para libertar o povo. Eles vão chegar lá, faraó, liberta o povo. Quem assistiu a novela da Record sabe como é. Bora lá? Êxodo capítulo 5, eu quero ler com vocês apenas um versículo, que é o versículo 8. Olha só, depois que Moisés fala com o faraó, olha só o que o faraó responde: e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, preguiçosos. Por isso clamam dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu posso trazer para a linguagem aqui do lucasiana, aqui, a linguagem moderna, a NTLH. Sabe o que é que o faraó está dizendo nesse versículo 8? Esse povo está com muito tempo livre, por isso que eles estão pensando em adorar a Deus. Esse povo está trabalhando pouco. Quer saber de uma? Eu vou botar para eles trabalharem a carga de ontem, a carga de anteontem, e eu não vou diminuir nada. Na verdade, eu vou colocar mais peso. E por trás da fala de Faraó, tem uma estratégia que o inimigo usa hoje. Sabe qual é a primeira estratégia que o inimigo usa para apagar o seu fogo? O fogo do Espírito Santo? Primeira estratégia é: o inimigo faz com que você não tenha tempo de buscar a Deus. É a primeira estratégia. O inimigo, ele faz com que você não tenha tempo de buscar a Deus. Quem aí sente que 24 horas no dia é pouco tempo para resolver tudo? Levante a mão, por gentileza. Eu preciso levantar as duas, porque quando eu chegar em casa ainda tem uma coisa da faculdade para fazer. Eu estou levantando até meu pé aqui. Eu estou devendo tanto trabalho, irmãos. Eu não vou nem parar para pensar. Você vê que eu já estou de fio branco aqui, ó. De tanto compromisso, de tanta coisa que a gente tem que lidar lá fora. Às vezes você tem tantos compromissos no seu trabalho, nos seus estudos. Às vezes você tem a casa para limpar, comida para fazer, crianças para cuidar. Aí quando você termina de cuidar para a criança, olha para cá de novo, tem que arrumar de novo a casa, tem que fazer de novo a comida. E vai virando um ciclo de tal modo que quando você lembra de Deus, você fala assim: misericórdia, Senhor, minha coluna. Ai, eu vou só me esticar na cama por 5 minutos e levanto para orar. Quando você pisca, já é outro dia de manhã, e aquele tempo de orar não teve mais. Aí fala: não, mas hoje eu vou orar. Aí quando você começa a orar, o celular já toca com compromisso, o WhatsApp já alerta a mensagem, já alguém bateu na porta dizendo: bora, senão vai perder o carro. E você começa a entrar num ritmo, num frenesi, de tal modo que quando você para lembrar quando foi a última vez que você orou mais de 10 minutos, você não consegue lembrar. Quando você para pensar quando foi a última vez que você sentou no sofá, abriu sua Bíblia e conseguiu ali entender a mensagem, você não lembra mais quando isso aconteceu. E sabe qual é a pior parte? É que o inimigo, ele é tão sagaz que ele fala assim: olha, Deus entende, meu filho. Deus está vendo como você é um homem trabalhador, como você é uma mulher responsável. Deus sabe muito bem que você podia estar matando, podia estar roubando, podia estar se prostituindo, mas você só está aproveitando o seu tempo para cuidar de sua família. Que é isso? Você acha que Deus não quer que você cuide de sua família? O inimigo, ele começa a tratar de tal modo que você consegue se justificar porque não está buscando a Deus. Mas sabe, irmãos, o que eu gosto sempre de lembrar é aquela passagem lá de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: debaixo dos céus há o quê? Tempo para todas as coisas. A pergunta é: o que é verdade? É verdade aquilo que está escrito nessa Bíblia que está na sua mão? Ou é verdade o dia a dia que você está vivendo? Porque não tem como os dois serem verdade. Ou é verdade que debaixo do céu tem tempo para tudo, ou isso é mentira. Não está dando tempo. E eu prefiro crer que seja, pois, Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se ele diz que eu posso ter tempo sim para buscar a Deus, eu tenho tempo sim para buscar a Deus. É uma decisão
Você pode ter seu tempo de trabalhar, você pode ter seu tempo de descansar, você pode ter seu tempo de assistir o futebol, de ver o filme, de navegar nas redes sociais. Você pode ter seu tempo ali para relaxar com sua família. Você pode ter seu tempo para aproveitar e cumprir com suas responsabilidades. E junto com tudo isso, você pode ter seu tempo de buscar a Deus. Você consegue declarar isso na sua própria vida e dizer assim: eu tenho tempo para buscar a Deus? Você consegue fazer isso? Pastor, eu não consigo, não é verdade para mim. Você vai começar declarando isso. Não, meu Deus. A partir de hoje, façam comigo por gentileza. A partir de hoje, eu tenho tempo para buscar a Deus. É um compromisso você e Deus. Não é eu terei tempo. Porque quem diz terei tempo é porque ainda não tem, vai ter. Você tem que dizer no presente, eu tenho. E a partir daí você vai começar a buscar. Então a primeira estratégia que o inimigo usa é dizer para você que você não tem tempo de buscar a Deus. Bora para a segunda estratégia? A segunda estratégia nós vamos encontrar lá no Salmo 73. Vai lá para o Salmo 73. É um chamado Salmo de Asaf. Mas o interessante é que não foi Asaf necessariamente quem escreveu, mas alguém da família de Asaf. Porque era comum os levitas e os sacerdotes, eles terem famílias. E a família seguia a mesma linhagem. Então você vai ter ali Joãozinho. Ele é sacerdote porque o pai era sacerdote, porque o avô era sacerdote, porque o bisavô era sacerdote, então era geracional. Então muitas vezes, se Joãozinho escrevesse o Salmo, ele não dizia que era Salmo de Joãozinho, ele dizia que era Salmo de Asaf, porque ele era da família de Asaf. Mas eu não vou falar dessas questões, tem coisa para falar, mas eu não vou não, para não perder o foco. Então a primeira estratégia, o inimigo faz parecer que você não tem tempo de buscar a Deus. E você não tendo tempo de manter o fogo aceso, o que é que o fogo faz? Apaga. Bora para a segunda estratégia do inimigo? Leia comigo o Salmo 73. Quem escreveu isso aqui foi um homem de Deus, hein? Não perca isso de vista. Salmo 73, leia comigo do verso 12 ao 14. Do 12 ao 14 diz assim: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo o dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Bora ler de novo para você absorver um pouco mais. Eis que estes são ímpios, 12, e todavia eles estão sempre em perigo. É isso que está dizendo aí? Como é que o ímpio está, irmãos? Sempre em quê? Em segurança. E se lhes aumentam o que? Os problemas? Aumentam as dificuldades? Não aumentam as riquezas. Quem é que está aumentando a riqueza aí? É o que segue a Deus ou é o ímpio? O ímpio. Olha o 13. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. 14. Pois todo dia tenho sido abençoado. É abençoado? O homem de Deus está sendo abençoado aí? 14. Está sendo afligido. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Olha só as palavras desse homem de Deus. Eu recomendo. Esse salmo, irmãos, é um salmo tremendo. Sabe qual é a segunda estratégia do inimigo para apagar o seu fogo, o fogo do Espírito Santo em sua vida? A segunda estratégia é: o inimigo faz com que você não veja proveito nenhum em buscar a Deus. A segunda estratégia é essa: o inimigo faz com que você não veja proveito nenhum em buscar a Deus. Vai dizer que você nunca parou para reparar
como é que está aquele parente atribulado seu. Ele diz assim: como é isso, meu Deus? Como é que você, homem de Deus, mulher de Deus, está vindo toda semana para a igreja, está sendo fiel no dízimo, na oferta, está buscando a Deus e está cada dia botando R$5 recarga no cartão para fazer integração? Enquanto que aquele atribulado, o perturbado do vizinho do som alto, aquele que não busca a Deus, está subindo e descendo de Uber. Como é isso? Como é que você que está aqui orando, clamando a Deus, seu passeio está sendo de casa para o trabalho, trabalho para cá, de casa para a igreja, de igreja para casa, e quando você vai ver aquela pessoa que não respeita a Deus em nada, você vai ver lá o Instagram da pessoa, a pessoa está todo fim de semana em uma praia diferente. Está toda vez postando lá: eita aqui, olha só onde eu estou, olha só o que eu ganhei. Aí você para e pensa: peraí, fulano não busca a Deus, aquele colega de trabalho mente, é falso, é corrupto, engana todo mundo, passa a perna em quem pode passar a perna e está se dando de bem. Eu que estou andando nos caminhos de Deus, o pouco que eu estou ganhando, mal está dando para eu sobreviver. Aí a pergunta que fica é: você tem vontade de vir no culto, viver na situação dessa? Ninguém tem vontade de vir no culto passando por uma situação dessa. Ninguém. Você sabe o que é que ele está falando aí? Leia comigo o verso 2. Salmo 73, verso 2. Olha o que o salmista vai dizer, o homem de Deus, hein? Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos. A segunda estratégia do inimigo é essa. A segunda estratégia do inimigo é mostrar que você está congregando e não está mudando nada. A segunda estratégia do inimigo é mostrar que você está orando e que sua oração não está sendo ouvida. A segunda estratégia do inimigo é mostrar que você está sendo fiel à casa de Deus e que isso não está fazendo a menor diferença. Eu não sei se vocês estão se sentindo assim, mas eu já me senti muito assim. E assim, eu vou orar para quê? Se quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Eu vou orar para quê? Eu vou na igreja para quê? Se quanto mais eu vou à igreja, mais problema aparece para resolver. Essa é a segunda estratégia do inimigo. É aparentemente mostrar que a sua oração ela é ineficiente, ela não serve para nada. E aí, irmãos, você tem que lembrar daquela passagem lá em Daniel, capítulo 10. Que a Bíblia diz que quando Daniel orou, o anjo Gabriel chega e diz: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus ouviu sua oração e me mandou para a gente seu favor. Você tem que lembrar disso, que desde o primeiro dia que você se aplica a orar, Deus está ouvindo sua oração. Amém. Desde o primeiro dia. É o que ele vai declarar em Isaías: por acaso está o braço do Senhor para que não possa agir em favor do seu povo? E por acaso estão tampados os seus ouvidos para que não possa ouvir o seu clamor? Meu irmão, quando esse pensamento vier à sua mente, quando o inimigo usar essa estratégia contra você, você tem que lembrar o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Que é isso mesmo aí. Sabe o que ele está dizendo lá? Deus fala assim: olha, clama a mim e eu te responderei. Te mostrarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Quando o inimigo colocar o pensamento que a sua oração não está servindo de nada, que o seu clamor não está servindo de nada, você vai falar para você mesmo e dizer: não, eu vou continuar clamando, porque eu sei que no tempo certo, Deus ele vai me responder de modo poderoso. Sua oração tem que ser essa. Eu vou continuar buscando a Deus, eu vou continuar sendo fiel a Deus, porque está escrito que Deus ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu vou continuar esperando, porque eu sei que Deus está trabalhando a meu favor. Você tem que declarar isso em sua vida, sempre que o inimigo usar essa estratégia contra você. E agora eu preciso adiantar a terceira estratégia, 1 de Pedro capítulo 5. Ou para falar de modo difícil,
Primeira epístola, segundo escreveu o santo apóstolo Pedro, no 5º capítulo. Para quem gosta de falar difícil, seria assim. 1 de Pedro, capítulo 5. Eu vou ler um versículo muito conhecido e um menos conhecido. Quem achou de amém? Quem não achou de para aqui a pressa, pastor. Eu vou ser levemente misericordioso. Vou esperar uns 5 segundos. 4, 3. A pressão, né? Com pressão é pior ainda, é que não acha mesmo. Olha lá. Só você fazer a musiquinha, ó. Gênesis, Êxodo, Levítico, mas que um dia você chega lá em 1 de Pedro, capítulo 5. Irmãos, 1 de Pedro é um livro muito interessante e tem uns versículos muito polêmicos. Eu não vou falar versículos polêmicos, senão vou explicar a minha própria vida. Mas tem 5 capítulos, quer dizer que se você quiser ler 1 de Pedro toda essa semana, você pode ler um capítulo por dia. Assim, eu quero saber que versículo polêmico é esse que o pastor falou. Leia 1 de Pedro. Tem coisa polêmica. Um capítulo ímpar aí desse livro. Tem outro no outro capítulo também. 2 de Pedro é mais polêmico do que o primeiro. Você sabia que tem igrejas hoje que foram fundadas diferentes por causa do versículo de Pedro? Uns debates históricos aqui. Eu já vi debate de quase 2 horas com base em um versículo aqui em 1 de Pedro e 2 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 5, irmãos, eu quero ler com vocês 2 versículos para falar da terceira estratégia que o inimigo usa para apagar o fogo do Espírito Santo em sua vida. Leia comigo, por favor, versículo 8 e versículo 9. O 8 é bem conhecido. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 9. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos aonde? No mundo. Sabe qual é a terceira estratégia, irmão, que o inimigo usa? O inimigo faz com que você pense que você é o único passando por lutas. Vou repetir para você entender. O inimigo faz com que você pense que você é o único passando por lutas. É a terceira estratégia dele. Porque o apóstolo Pedro ele vai dizer assim: olha, estejam sóbrios, estejam vigilantes, porque o inimigo está aí, ó, tentando contra vocês. E no 9 ele explica: fiquem firmes, sabe como? Sabendo o quê? Versículo 9: sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Se você é uma esposa que tem passado lutas com seu marido, você não é a única esposa que tem passado lutas com o marido. Se você é um marido que tem enfrentado dificuldades com sua esposa, você não é o único. Se você é um filho que tem passado dificuldades com relacionamento com seus pais, você não é o único. Se você é uma pessoa que tem enfrentado tentações nas áreas sexuais, na sua mente, no seu coração, você não é o único. Se você acha que você é a única pessoa sendo tentada por depressão, por aflição, por ansiedade, por medos, você não é único. Mas o inimigo faz com que você às vezes pense que é o único que está passando por isso. Sabe por que ele faz isso? Se o inimigo fizer com que você acredite nisso, pode acontecer 2 coisas possíveis. Uma, ou você vai se achar a pior pessoa no mundo. Porque você vai parar e pensar assim: poxa, a luta que eu estou passando, mais ninguém está passando. Deus está ouvindo a oração dos outros e não está ouvindo a minha. Deus está amando mais os outros do que me ama. Deus cuida mais de outras pessoas do que cuida de mim.
E você vai começar a achar que você é uma vítima. Você vai cair naquilo que o grande C.S. Lewis, um doutor e teólogo, ele vai dizer, chamar de autocomiseração. Você vai se achar um coitadinho. Assim, ai, coitado de mim. Eu oro tanto, mas Deus não me ouve. Eu peço tanto, mas Deus não me atende. Coitado de mim. Então, se você acreditar que você é o único passando por lutas, você vai se achar a pior pessoa do mundo, ou, por outro lado, você vai se achar uma das pessoas mais fortes do mundo. Você vai dizer assim, ah, pastor, o marido que eu tenho, só eu posso carregar aquele fardo, viu? Porque aquela peste ali, mulher nenhuma carregaria. O homem é a mesma coisa. Ah, pastor, se tu conhecesse aquela matraca que eu tenho que aguentar todos os dias da minha casa. É tererê, 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 de manhã, de tarde, de noite. Às vezes eu vou para o quarto mais cedo, eu não estou nem com sono, mas eu finjo que estou dormindo só para ver se eu consigo ficar em paz. Que aquela ali, eu estou pagando meus pecados com aquela mulher, pastor. Eu errei muito no passado. Estou pagando tudo que é pecado. E a pessoa começa a se autogloriar pela dificuldade que passa. É assim, ah, pastor, meus pais, gente do céu, aqueles ali, graças a Deus que eles tiveram sorte de me ter como filho, porque se não fosse eu ali, eu estava perdido. Isso acontece, irmãos. Você começa a se achar às vezes especialíssimo. Não que você não seja uma pessoa especial aos olhos de Deus, mas você começa a se achar especial no modo errado, no modo ruim. Você começa a se achar muito bom. Então veja que se você acreditar na terceira estratégia do inimigo, achar que você é o único passando por lutas, ou você vai se achar a pior pessoa do mundo, mais ninguém está enfrentando o que você enfrenta, ou você vai se achar que é a melhor pessoa do mundo, que só você consegue passar pelo que você está passando. Assim, esse deserto aqui, ó, é joelho. Isso aqui, não conheço ninguém que tenha vida de oração como eu tenho. Não conheço. E começa a se encher de um orgulho, de uma soberba, que a pessoa acha que não tem. É como um mau hálito. Todo mundo sente, menos a própria pessoa. Você consegue ver como é que o diabo trabalha, irmãos? O diabo ele não vem com chifre, ele não vem com capa vermelha, ele não vem com tridente, ele vem com pensamentos muito sutis que passam na nossa mente todos os dias e que você tem que tomar cuidado para você não cair nessa estratégia. Não pense assim, menino, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa pregação. Não pense isso. É com você que Deus está falando. Amém. Não pense. Se minha vizinha estivesse aqui. Não, você. Eu quero entrar na quarta e na última estratégia que o inimigo usa contra as nossas vidas. Você não está em 2 Pedro? Volte algumas folhinhas aí para Hebreus. Hebreus capítulo 12. Volte algumas folhinhas. Seja gentil. Está bem perto. Hebreus capítulo 12. Eu recomendo, irmãos, que você anote por causa disso. Porque se você não anotar, você não vai lembrar de tudo que a gente falou aqui. A gente vai entrar na quarta estratégia. Você consegue lembrar da primeira? Alguns sim. Outros. Então, se você, pastor, não gosta de escrever, não consegue escrever, nós temos nosso Instagram, a mensagem fica gravada. Então você pode acessar lá, reassistir, me ver comendo palavra, me ver falando errado, me ver falando nós vai, a gente vamos. Você pode voltar e assistir a pregação. Hebreus capítulo 12. Vamos entrar na quarta e na última estratégia que o inimigo usa contra as nossas vidas para apagar o fogo do Espírito Santo. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Dizem assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda
depois herdar, desculpa, eu estou em 17 já, 16 e 17, 16. Ninguém seja fornicador, fornicário ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Bora ler de novo? 16. E ninguém seja o quê? Fornicador, fornicário, né? Ou seja, não cometa atos sexuais fora do casamento. Ninguém seja fornicador, profano, né? Desrespeito ao sagrado, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda herdar a bênção, ele foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Sabe qual é a quarta e última estratégia que o inimigo usa contra nós? O inimigo faz com que você veja somente o lucro do pecado e não o prejuízo. O inimigo faz com que você veja apenas o lucro do pecado e não o prejuízo. Se eu disser que o pecado não tem prazer, eu vou estar mentindo. O pecado é prazeroso. Você chegar na cara da pessoa e descarregar todo o ódio, toda a raiva, todo o rancor que você tem por aquela pessoa, é prazeroso. Você tomar um ato de vingança contra quem te deu um calote, contra quem te ofendeu, contra quem te humilhou no passado, é prazeroso, mas por um curto período de tempo. Quem foi Esaú na Bíblia? Esaú foi o irmão de Jacó, filho de Isaac. Ele era o primeiro filho, e nessa cultura antiga, o primeiro filho tinha direito à maior parte da herança. E irmãos, vocês precisam lembrar que Esaú e Jacó eram netos de Abraão. Sabe que hoje a gente ora ao Deus de Abraão, de Isaac e de quem? De Jacó. Mas você sabia que deveria ser Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú? Mas por causa de um prato de comida, pense aí no seu prato favorito: lasanha, uma feijoada, uma quiabada, um bobó de camarão. Não tomou café não hoje? Eu também não tomei não, por isso que eu estou pensando em comida. Mas pense num prato delicioso. Pense que o homem estava com fome. Pense que ele passou o dia fora, no calor, no suor, ali, tentou, não conseguiu, voltou para casa, praticamente ele desfalecendo de fome. E quando ele chega perto, aquele cheirinho maravilhoso subindo. Quando ele chega perto, o irmão oferece: eu te dou a comida, você me dá o seu direito de ser o primeiro filho. E Esaú prontamente aceita. Irmãos, ele comeu daquela comida, se saciou e no dia seguinte teve fome de novo. Mas a primogenitura não voltou para ele. Eu quero que você pare e entenda que a quarta estratégia do diabo é fazer com que você veja somente o lucro do pecado e não o prejuízo. Sabe quem pode citar sempre aqui? Nossa queridíssima amiga, nossa irmã na fé, Eva. Eu tenho que conversar muito com aquela mulher quando eu chegar na glória, para entender como é que era esse fruto, para ser tão atrativo assim. Porque, irmãos, o fruto era bonito, o fruto era gostoso, o fruto ali dava desejo aos olhos, mas depois que comeu, trouxe um prejuízo que até hoje a gente está pagando. Até hoje. Não foi culpa só dela não, foi do Adão também. Mais de Adão do que ela. Mas os dois pecaram. E até hoje nós estamos pagando o preço do pecado. A questão, irmãos, do pecado é você não esquecer o prejuízo. Porque sempre que o diabo te oferecer alguma coisa, ele vai cobrar de volta mais tarde e com juros. Não importa o que seja. Ah, pastor, me apareceu uma vaga de emprego para estar ali, né? Só que o
diz que está tudo certo, mas por trás a gente sabe que está tudo errado. Mas eu vou porque é bênção, estou precisando do dinheiro. Não vai. É um lucro agora, mas que mais tarde vai ser um grande prejuízo. Não vale a pena. Ah, pastor, eu vou dar um jeitinho brasileiro porque estou precisando. Não, irmão, não vale a pena. Vocês sabiam que a gente ainda não conseguiu instalar o ar-condicionado por causa da Coelba? Já fomos quantas vezes, pastor? 4, 5 vezes? 5 vezes. E você sabe o que foi que a gente ouviu recentemente? Conversando com pessoas que também pediram serviço à Coelba, 2 pessoas, e das 2, uma crente, infelizmente. Sabe o que foi que disseram? Eles não fazem um serviço enquanto você não der nenhum agrado na mão deles. Aí quando eu ouvi a história, eu falei, como é, menino? Então o diabo ele não só está dificultando para a gente, como ele está mostrando que a única saída, a única resposta é pecando. É pegar o valor, dar para essa equipe da Coelba para eles virem fazer a instalação. Nessa hora é que eu lembrei dessa palavra. Ia dar lucro? Ia, porque ia instalar logo, ia resolver logo a questão do ar, ia instalar, ia todo ficar na fresca aqui, no próximo culto já está tudo resolvido. Mas nós iríamos perder toda a nossa autoridade diante do diabo. A gente ia chegar e dizer, aqui não, diabo. Ele falou, ali, olha ali, ó, na porta. A gente ia dizer, não, diabo, aqui a gente vive pelo que é certo. Nossa, como é que vive pelo que é certo? Está fazendo coisa errada. Nós iríamos perder toda a nossa autoridade e todo o nosso lugar diante de Deus, meu irmão. Eu preciso lembrar de você isso hoje. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida por causa de pecado algum. Não abra mão, não vale a pena. Não vale a pena. Sabe por quê, irmãos? Porque ia ser Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Esaú ia ser o pai das 12 tribos que ia se tornar. Não ia ser Israel, ia ser nação de Esaú. Esaú, irmão, seria lembrado até hoje como um bom exemplo. E sabe o que eu quero te dizer? Que se você abrir mão do pecado, se você abrir mão do erro hoje, saiba que a partir de você pode impactar positivamente seus filhos e seus netos. As pessoas ao seu redor podem olhar para você e dizer assim, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, ali não se vende por qualquer coisa, ali não se vende por qualquer pecado, aquele ali é íntegro, aquela ali é íntegra no que faz. E acima de tudo, irmãos, eu até comentei essa passagem antes do culto começar com o irmão, Provérbios capítulo 10, versículo 9, sabe o que ele diz? Aquele que anda em integridade, anda seguro. Você quer estar seguro na sua vida? Ande de modo íntegro diante de Deus. Ande. Essa é a 4ª estratégia do inimigo. Então lembrando, a primeira estratégia do inimigo é fazer com que você não tenha tempo de buscar a Deus. A segunda estratégia é fazer com que você não veja proveito nenhum em buscar a Deus. Quem está fora parece que está melhor do que quem está dentro. Terceira, o inimigo faz com que você ache que é o único passando por lutas. E quarta e última, o inimigo faz com que você veja só o lucro do pecado e não o prejuízo. Vamos lá agora para Levítico capítulo 6, versículo 12 novamente. Terceira e última parte da mensagem. Como você pode manter o fogo aceso? Porque a gente está falando aqui, você precisa manter o fogo aceso, precisa manter o fogo aceso. A pergunta é, como? Levítico capítulo 6. No versículo 12 diz assim: o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Preste atenção agora. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. Vou repetir. Mas o sacerdote acenderá lenha nele com que frequência? Toda manhã. Pronto. Primeira verdade aqui, irmãos, de como você pode manter o fogo aceso,
você precisa buscar a Deus diariamente. Não existe verdadeiro cristão que só busca a Deus de domingo a domingo. Se você só busca a Deus de domingo a domingo, não tem diferença entre quem vem ao culto e quem vai numa missa. Não tem diferença. É a mesma coisa. Nosso diferencial, vírgula, eu conheço muitos católicos fervorosos. Mas a Bíblia está deixando claro que para você manter o fogo aceso, você precisa buscar a Deus diariamente, todos os dias. Você consegue entender? Porque antes de eu falar disso aqui, eu falei dessa estratégia do diabo. Você sabe que o diabo ele conhece de Gênesis e Apocalipse, né? Ele sabe citar livro, capítulo e versículo melhor do que eu. Melhor do que muito pregador. Ele conhece esse texto aqui e ele sabe que uma pessoa, para manter o fogo do Espírito Santo aceso, tem que buscar a Deus diariamente. É por isso que ele luta tanto para ocupar os nossos dias de tal modo que você não consiga buscar a Deus. E aqui, irmãos, eu estou falando disso, não é uma opinião, não é um achismo. Eu fui consagrado pastor no mês de outubro de 2020. Nos 3 meses que antecederam isso, de julho a agosto, eu passei esses 3 meses, irmãos, que foram os meses da pandemia, todo mundo em casa, aquela coisa ainda. Foram 3 meses que eu estava ali com sono desregulado, rotina desregulada, e o Espírito Santo me chamou para um tempo de consagração. Eu sem saber que ia ser consagrado a pastor. E naquele tempo, eu comecei a acordar todos os dias, 7 da manhã. E eu meditava na palavra 2 horas por dia. E naquela prática, se expandiu de leitura da palavra para oração em línguas. E passei 3 meses orando em línguas, de julho a agosto. Irmãos, de lá para cá, isso não parou mais. De 2020 para aqui, 2023, eu dei um pulo espiritual que eu não dei em 15 anos de cristão antes. Eu me considero convertido ao cristianismo a partir de 2005, que é quando eu começo a ter memória de que eu ia para a igreja e de que eu aprendi as coisas de Deus. Então, de 2005 a 2020, se eu for comparar com o que eu aprendi de 2005 a 2020, comparado com o que eu aprendi de 2020, a partir de julho até agora 2023, foi um exponencial. Mas sabe por quê, irmão? Não é porque eu sou melhor, não. Não é porque não tem nada diferente entre nós somos irmãos, nós estamos no mesmo nível, no mesmo patamar. A diferença é o tempo e o amor que você dedica a buscar a Deus. O culto aqui começa às 8, mas para mim já começou muitas horas antes. O culto para mim começa quando ainda está escuro. Irmãos, nós precisamos manter o fogo aceso. E para manter o fogo aceso, você precisa alimentar esse fogo com a palavra e coração. Pastor, mas eu saio do trabalho, eu pego o trabalho de manhã, saio de noite, como é que eu faço? Busque de Deus. Ou você acorda um pouco mais cedo, ou você dorme um pouquinho mais tarde, ou você pega um tempo no seu horário de almoço, mas não tem desculpa. Pastor, não consigo ler, eu tenho dificuldade em ler. Irmãos, o aplicativo da Bíblia lê para você. Ele não só lê, como ele fala o versículo se você quiser. Pastor, não tem um tempo de parar para ler versículo. Abre o Instagram da igreja, bota a pregação, bota o fone, vai ouvindo. Você sabia que os tempos espirituais que eu mais tenho com Deus é no metrô e no ônibus? Eu tenho aulas às vezes muito cedo durante a semana. É um desânimo acordar cedo para ir para a faculdade. Mas a parte que eu mais gosto é quando eu entro no ônibus, eu já vou com o fone. Eu estou de cara fechada. Se alguns irmãos me verem durante a semana de manhã, eu estou sempre de cara fechada. Eu não consigo estar 5 horas da manhã. Me desculpe, não dá. Mas eu estou de cara fechada e ouvindo aquele ouvido: preciso de ti.
dei o perdão. E ali eu já estou pensando na palavra. Quando eu entro no metrô, estou de cara fechada. Mas quando eu pego o celular, estou lendo ali, ó, a parábola do semeador. Estou ali, eu lendo a mensagem, pedindo o Espírito Santo falar comigo, me renova. E eu, como eu uso máscara nesses transportes cheios de gente, ninguém vê minha boca mexendo. Então eu fui parecendo maluco. Então eu estou ali orando. E quando eu percebo que eu estou orando em língua, nem sei quanto dia que eu estou. Só quando aquela mulher do metrô fala, é que eu acordo e volto. Mas um dos melhores momentos que eu tenho para orar a Deus durante o meu dia é quando eu estou indo de ônibus e metrô e voltando de ônibus e metrô. Ou seja, Deus me mostrou que eu posso fazer isso no transporte e eu estou fazendo. A pergunta é: você quer isso também para a sua vida? É uma decisão. Você precisa dizer assim: Senhor, eu quero ter um tempo contigo, meu Deus. Eu anseio pela tua presença. Eu quero, meu Deus, ter o Senhor comigo. Eu quero, meu Senhor, estar cheio do teu poder. E a segunda, irmão, a segunda verdade de como você pode manter o fogo aceso, está lá em Hebreus capítulo 10. Volte lá para Hebreus. Isso aqui eu quero ler. Eu não gosto de ficar falando que eu já vou acabar, porque eu sempre quero essa promessa. Então eu parei de falar. Irmãos, semana passada, o culto ele foi até 10h40, mas isso não é comum aqui. O culto, ele normalmente vai entre 10 da manhã e 10h30 da manhã. É o mais tardar que a gente termina. A gente não passa disso. Semana passada foi um mover maravilhoso do Espírito Santo. Eu disse amém. A gente continua aqui adorando. Eu disse, não, terminou, amém. E o louvor, né, nos envolveu, o Espírito Santo desenvolveu. Foi muito bom. Mas o nosso horário aqui entre 10 da manhã e 10h30 no máximo. E aqui, irmãos, em Hebreus capítulo 10, eu quero te falar a segunda verdade. E como é que você pode manter o fogo aceso? Então, primeiro alimenta o seu espírito com palavra e oração diariamente, todos os dias. Agora em Hebreus capítulo 10, versículo 24 e 25, diz assim: e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Caridade e amor, viu, irmãos? Ao amor e às boas obras. 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia é esse? É o da volta de quem? De Jesus. Mas sabe o que ele está falando aqui? Irmão, você precisa estar junto de seus irmãos. É o que ele está dizendo aqui. A segunda verdade é essa: você precisa estar junto de quem pode te ajudar. Por isso que não existe cristão que não congrega. Não existe. Verdadeiro cristão, ele congrega. Eu não estou dizendo que ele tem que congregar nessa estrutura de igreja. Às vezes é uma igreja doméstica. Por exemplo, como é na China hoje. Na China o governo dificulta muito para abrir novas igrejas. Então o que é que eles fazem? Igreja nas casas dos irmãos. Mas uma coisa é certa: não existe cristão isolado, irmãos. Sabe por que isso? Jesus, ele é o bom pastor das ovelhas. Ovelha anda separado junto. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todo o corpo da igreja. Você já viu um pedaço de corpo solto? Está vivo? Ele fica o quê? Ele perde vida, ele está morto, porque ele está descolado, desgrudado de todo o corpo. Isso quer dizer que eu não sou igreja, você não é igreja, nós somos igreja. Quer dizer o quê? Congregue. Porque desde essa época aqui, que a Bíblia foi escrita, ele está dizendo no 25, não deixemos a nossa congregação como já é costume de alguns. Hoje, irmãos, existe até igreja online para quem não pode igreja, sabia? Eu descobri assim, eu falei, que igreja massa. Eu achei um pastor super moderno. Deu até o que os crentes chamam de inveja santa.
Falei, poxa, o pastor boa pinta, viu? O pastor todo alinhado, musculoso. Falei, poxa, o pastor consegue estudar a Bíblia e ainda está ali, ó, na base do whey protein toda semana. Falei, que bênção. Mas já existe igreja online para quem não pode ir para a igreja. Faz o dízimo pelo Pix, assiste o culto pelo celular e fica em casa. Mas a verdadeira igreja, irmãos, é você estar aqui junto com o seu irmão, se importando com ele. Está vendo cadeira vazia? Tem irmão que não veio agora de manhã. Já está aqui na minha mente que não veio. Porque nós ligamos, nós procuramos saber. Ontem de noite nós fomos fazer uma visita, irmãos. Uma irmã em Cristo ligou para a gente e falou, olha, minha mãe está aqui precisando de ajuda, uma situação de saúde. Ele falou, a gente vai agora. Nós nos vestimos, pegamos o carro, fomos fazer a visita, fomos orar, fomos ungir, fomos pregar a palavra. Por quê? Porque isso é ser igreja. Amém. E nós aqui prezamos por ser uma verdadeira igreja de Jesus. Amém. Nós prezamos por isso. Então, meu irmão, entenda que para manter o fogo aceso, você é brasa viva, mas você não pode estar longe do fogareiro, não. Aqui é o fogareiro, congregando. Toda semana, não falte o seu compromisso com Deus. Trabalho não é desculpa. Trabalho não é desculpa. Estudo não é desculpa. Por que, pastor, não é desculpa? Porque eu trabalho, porque eu estudo, eu estou aqui toda semana. Não tem desculpa. Vários irmãos aqui trabalham, estudam toda semana e estão aqui. Então, se nós podemos, você também pode. Por quê? Porque todas as coisas nós podemos naquele que nos... Você não pode todas as coisas? Então você pode congregar em nome de Jesus. Agora, pastor, por que todo esse trabalho? Para que essa dificuldade de manter esse fogo aceso? O que é que eu ganho com isso? Qual é o benefício de ter esse fogo aceso? Atos capítulo 28. É a última passagem. Irmãos, no culto de domingo nós prezamos muito pela adoração e pela pregação da palavra. Por que isso, pastor? Porque durante a semana, só na terça-feira, nós temos aqui a pregação da palavra. E na quinta-feira nós temos aqui a intercessão. Então, por isso que nos cultos de domingo, a ministração da palavra ela é mais completa. Se durante a semana a gente tem um feijãozinho, um arrozinho, uma carnezinha ali, uma saladinha, hoje é feijoada, hoje é o prato completo, hoje é o buffet, hoje é a la carte. É você aí se satisfazer, se encher da palavra de Deus, amém? Então, meu irmão, por isso que não estranhe a gente ter aqui aos domingos a pregação, porque Deus do céu é tão rápido. O culto ele dura menos de 1h30 na terça-feira e menos de 1 hora na quinta-feira. Então é bem curto durante a semana, só tem 2 encontros. Então a gente faz festa dentro de hoje, é de domingo, ok? É hoje que eu respiro um pouco mais. Durante a semana, eu estarei me julgando da hoje. Atos 28. Vamos lembrar? O fogo simboliza o quê? O Espírito Santo. Aqui em Atos 28, o apóstolo Paulo, ele está sendo conduzido para ser julgado e morto. Só que eles naufragaram na ilha de Malta, porque não ouviram o conselho de Paulo. E olha só o que acontece nessa ilha quando eles chegam. Atos 28, 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, ou Melita, em algumas Bíblias. 2. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo a grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos ou vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe prendeu a mão, lhe acometeu a mão. 4. E os bárbaros, vendo que o animal pendurado na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. Bora lá entender o que isso quer dizer? Paulo estava pegando graveto para jogar onde? No fogo. Para manter o fogo o quê?
lá, vamos continuar, hein? Bora lá, pegar o ritmo, para manter o fogo aceso. Mas enquanto ele estava mantendo o fogo aceso, o que foi que mordeu a mão dele? A víbora, a cobra. A cobra representa o quê? Pode falar, fala o nome dele. Como é o nome dele? Está com medo de falar o nome dele? Fala, rapaz. Tem que falar, Satanás, é o diabo, coisa ruim. É ele. Ele, simbolizando ali, se prendeu à mão do apóstolo Paulo. E naquele momento, por que ele prendeu na mão dela? Desculpe. Por que a víbora se prendeu na mão de Paulo? Porque estava com medo do quê? Leia comigo aí, ó, versículo 3. Final do versículo 3. Fugindo do calor. Então a víbora tem medo do quê? Do fogo, do calor. Mas quando aquela víbora mordeu Paulo, aonde foi que ele fez com que a víbora caísse? No próprio fogo. Eu preciso explicar mais alguma coisa? Irmãos, entenda que quem tem o fogo do Espírito Santo, meu irmão, não tem diabo, nem batalha, nem inimigo que possa perseverar contra a sua vida. O fogo do Espírito Santo é mais forte. O fogo do Espírito Santo é que queime, que dissipa a obra do mal. O inimigo até tenta impedir que você mantenha um fogo aceso, mas se você mantiver o fogo aceso, é ele que vai ter medo de você. Você que tem o fogo do Espírito Santo, quando vê o inimigo agindo contra seus filhos, contra seu casamento, é você que vai ter autoridade em nome de Jesus para mandar ele sair. É você que no seu local de trabalho coloca os pés e diz: aqui eu sou luz e as trevas têm que se dissipar. É você. Então entenda, irmãos, o fogo ilumina, o fogo aquece e o fogo consome, queima. Sabe o que isso quer dizer? Que iluminando, meu irmão, você pode estar cercado de gente que não presta. Pode estar cercado de gente que mente, mas você vai ser quem vai falar a verdade naquele lugar. Vai ser você que vai resplandecer. O fogo aquece. Você pode estar cercado de gente fria. Você pode estar cercado de gente que é ateu, gente que é agnóstico, que tem outras religiões, que não acredita em Deus. E é a sua fé que vai contaminar eles. Nem a frieza deles que vai te contaminar, não. É o fogo de Deus na sua vida que vai fazer diferença. Creia nisso hoje. Você tem que crer, irmãos, que é o fogo do Espírito Santo em você que vai queimar e desfazer toda a obra do mal no nome de Jesus. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque na faculdade eu tive uma matéria que basicamente era falar mal de Deus dos crentes de religião. Eles criticaram por causa da colonização e tudo mais, falou a religião é uma praga nesse mundo. Falaram. Esse povo que é crente, que é religioso, é um povo cego, é um povo caduca, que precisa dessa muleta que é essa Bíblia, para ficar acreditando na Bíblia que foi escrita por um monte de homens, e foram lá metendo o pau. E eu precisava estar naquela aula, era obrigatória. Pense, irmão, que eu me mordi todo. Falei, não é possível, pai, que eu vou ficar aqui e comer isso aqui calado. Não, sabe que não. Pense, irmão, que eu falo assim, eu vou falar, não falo. A vontade de dizer, seu bando de demoniado, vocês vão queimar tudo mesmo. A vontade era essa. Mas não falei nada. Falei, o Senhor vai criar uma oportunidade para eu glorificar o teu nome. Sabe o que aconteceu? No trabalho final, o professor deu liberdade e cada um escolheu o que queria fazer. E era um trabalho de poesia. Aí o que foi que eu fiz? Eu escolhi o discurso do pastor Martin Luther King, que ele fez no século passado, aquele Eu Tenho um Sonho. E eu selecionei a parte do discurso que ele vai citar Isaías capítulo 40. E sabe como foi que eu terminei o meu trabalho naquela disciplina? Eu terminei citando: todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, e as escarpas serão niveladas. E a glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, porque é o Senhor quem fala. Eu terminei meu semestre assim. Foi incrível, todo mundo ficou calado. Ficou um clima estranho. Ficou todo mundo assim. Então, aí o professor falou, é um trabalho, né, diferenciado, desconstruído, moderno, que traz visões, e foi lá enrolando para quebrar o silêncio. Eu falei, é isso mesmo, a glória do Senhor será vista por todos. Por quê, irmãos?
Porque eles não têm o fogo do Espírito Santo. Quem tinha sou eu, quem tem sou eu, quem tem aqui somos nós. Amém. E é você que vai fazer a diferença em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé aí, você que quer manter esse fogo aceso, irmão. Eu quero que você saia daqui incendiado hoje. Eu quero que você tome esse compromisso para dizer assim: Senhor, eu vou a partir de hoje dedicar um tempo para orar a Ti, para ouvir Tua palavra, para estar mantendo essa chama acesa. É você e Deus agora, meu irmão. Fecha seu olho. Se alguma das estratégias que o inimigo está tentando usar, você identificou na sua vida, começa agora a clamar a Deus e dizer: meu Deus, desfaça essa estratégia do diabo contra mim. Essa estratégia, meu Senhor, de querer me fazer ver só o lucro do pecado e não o prejuízo. Essa estratégia, meu Senhor, do diabo, de querer que eu não tenha tempo de buscar a Deus. Começa a apresentar com oração, meu irmão. Começa agora a apresentar ao Senhor Deus, a dizer que você com certeza vai começar a ver proveito, vantagem em estar buscando a Deus. Que em nome de Jesus, esse pensamento de estar aí achando que vir para a igreja é perda de tempo, de estar aí achando que estar buscando a Deus é perda de tempo, você vai saber que isso sim vale a pena, que não é perder tempo, é usar bem o seu tempo,